Galera, vamos agora ver a parte de vasos comunicantes, né? Vou fazer um desenho aqui, embora não seja a minha especialidade, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenha aqui alguns vasos de várias formas. Tá ótimo, pronto. São formas diferentes desses vasos comunicantes, não é? Peraí, que aqui faltou assim. Só um minutinho que sairá o vaso, tá? Assim. Pronto. Prontinho. Aqui estão alguns vasos, né? Eles recebem o nome de vasos comunicantes, tá? Aqui eles estão cheios de líquido. E, embora eles tenham forma diferente, os líquidos ficarão na mesma altura, por causa da nossa pressão, né? Do local onde está, que é igual. Então, a altura desses líquidos aqui serão iguais. Serão todas iguais. Deste, com este, embora seja diferente a estrutura de cada vaso. A altura que o líquido fica, ele vai ser igual, né? É que aqui também tenha líquido, né? Nesses vasos aqui, é que o desenho é assim. Assim, isso. Por isso que eles recebem o nome de vasos comunicantes. Agora sim. Aí, agora tá certo. Muito bem. Esses vasos comunicantes, dá para fazer alguns exercícios com eles, quando eles pedem a densidade do líquido que está lá dentro ou a altura que o líquido atingiu, certo? Por quê? Porque vamos supor que eu marque aqui um ponto e chame de ponto A, e marque aqui um ponto e chame de ponto B, e outro ponto C e outro ponto D, eu posso falar que a pressão efetiva nesse ponto A vai ser igual à pressão efetiva no ponto B, que é igual à pressão efetiva no ponto C, que é igual à pressão efetiva no ponto D, tá bom? Aí vamos supor que eu tenho altura e queira saber a densidade de algum líquido e o exercício me dê 2 vasos. Eu posso responder uma das perguntas usando essa teoria, que a pressão é igual. E cada pressão eu sei que ela é μgh, que nós acabamos de ver na aula anterior. A gravidade é a mesma. Então, a densidade do líquido A vezes a altura dele vai ser igual à densidade do líquido B, vezes a altura dele. É a partir desta sentença que nós vamos fazer o exercício. Mi1H1 é igual a Mi2H2, por exemplo, tá bom? A primeira parte que nós vamos ver, então, é essa de vasos comunicantes. Vou fazer 3 exercícios com vocês, para que a teoria fique clara. Vamos lá. O primeiro exercício, e eu que vou ter que fazer o desenho para minha alegria. Ele fala que a água, ela tem densidade, né? A densidade da água, ela é 1 gramas por centímetros cúbico. E o mercúrio, a densidade do mercúrio, ele é 13,6 gramas por centímetros cúbico, ou seja, o mercúrio é mais pesado que a água, não é? E eles são líquidos imissíveis. Quando colocarmos em contato, o mercúrio ficará embaixo e a água em cima, por ser mais leve. Muito bem.
Eles são colocados num tubo em U. Então, vamos fazer aqui um tubo em U. Está feito o tubo em U. Eles são colocados nesse tubo em U, de modo que a altura da coluna do mercúrio, medida a partir da superfície de separação, é de 2 centímetros, né? Como que eu vou fazer essa estrutura? Ela ficará assim, ó. O primeiro líquido aqui, vou vir até aqui, ele vai ter que ser o mercúrio, né? Vamos fazer um desenhinho aqui que é o mercúrio, né? Pronto. Aí aqui eu vou colocar o outro líquido que vai ser a água, que é mais leve, ela vai ficar em cima. Vamos supor que eu coloquei a água do lado de cá, né? Então, anteriormente eu tinha esse líquido de mercúrio, ele estava, vamos supor, a mesma altura aqui, tá? Então, esse aqui subiria um pouquinho, esse aqui desceria um pouquinho, estariam assim nivelados no início, né? No início estaria assim. Aí eu venho aqui e coloco água, tá? Por isso que o que aconteceu? O peso desse líquido fez com que esse outro líquido se movesse e ele vai subir um pouquinho, certo? Então, agora a altura não ficou igual porque eu coloquei esse líquido aqui que ele é immiscível, certo? Ai, gato. Ele é immiscível. Muito bem. Aí, vamos fazer aqui. Aí eu vou ter uma altura do mercúrio, que ele vai ficar aqui. Essa aqui vai ser a altura da coluna do mercúrio. A altura da coluna do mercúrio, tá? E esse em azulzinho aqui vai ser a altura da coluna da água. A altura da coluna da água. Prontinho, né? Tá aí. Aí a pergunta é... Assim, a altura da coluna de mercúrio ela é 2 centímetros. Isso aqui é igual a 2 centímetros. Determine a altura da coluna da água medida a partir da mesma superfície, né? Ele quer saber qual é essa altura aqui da água, certo? Então, como que a gente faz esse tipo de exercício? Eu vou partir de um ponto em que a pressão é igual, porque a altura é igual. Então, se eu chamar esse ponto de A e esse ponto de B, eu posso falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, né? A pressão efetiva, a pressão nesse local aqui, ó, aonde é a superfície de separação que termina a água e começa o mercúrio, é igual a essa a altura aqui, certo? Muito bem. Essa aqui, que é da água, vai ser o Mi da água vezes a altura da água. E esse aqui, que é do mercúrio, é o Mi do mercúrio vezes a altura do mercúrio. Agora é só substituir. Quem é a densidade da água? É 1, né? Se as unidades estiverem iguais, não precisa se preocupar em passar para o sistema internacional, porque nós vamos cancelar. Então, vai ficar a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, vezes a altura da água, que é o que ele quer saber, vai ser igual à altura do mercúrio, que ele falou que é 2 centímetros, vezes a densidade do mercúrio, que ele deu, que é 13,6. Aí nós achamos a altura que essa água tem. Ela vai ser 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6, com mais um 7, 2 vezes 1, 2, 27,2. Aí só prestar atenção na unidade, se era centímetro, né? Vai ficar centímetro na resposta. Vamos fazer mais um. O próximo exercício, ele fala, é água e óleo, tá? Vou fazer o desenho aqui do vaso comunicante.
E dessa vez nós teremos um líquido que estará aqui, cuja altura ele vai querer saber, e outro líquido que ele virá até aqui. Assim. A superfície de separação está aqui. Então, aqui vai ser a altura que esse líquido atingiu, né, de desnível, e essa é a altura que esse outro líquido atingiu. Certo? Tá aqui. É água e óleo. Dessa vez é o óleo que tem densidade menor, ele vai ficar em cima, correto? Muito bem. A água e o óleo de densidades. Aí ele dá a densidade da água, que é 1 grama por centímetros cúbicos, da densidade do óleo, que é 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Sendo a altura da coluna da água 20 centímetros, minha água está aqui, né? Ela vai ter 20 centímetros de altura. Determine a altura da coluna do óleo, tá? A ideia é a mesma. Então, colocou-se antes, o nível estava igual, né? Antes tinha só água, aí colocou-se óleo, ele fez uma pressão e tem o peso dele, né? Aí ele fez com que esse líquido subisse um pouco. Esse nível que ele subiu foi de 20 centímetros. Agora, eu vou num ponto aqui em que a altura dos dois está igual e vou usar a teoria de que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. A pressão no ponto A, se for da água, ela vai ser a densidade da água vezes o 20, está tudo em centímetro, tudo bem. E desse lado vai ser a densidade do óleo, que é 0,8, vezes a altura que ele tem, que nós não sabemos. Faz 20 dividido por 0,8 para eu saber a altura. 20 dividido por 0,8 é igual a 200 dividido por 8, é ou não é? Multiplico por 10, que é igual a 100 dividido por 4, que é igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Qual a unidade que eu estou trabalhando? Centímetros. Então, a resposta é 25 centímetros. Certo? Esse ficou mais claro que eu não sou boa em desenho, né? Vou fazer mais um agora. Muito bem. Vamos lá. Hidratar é importante, né, gente? A figura mostra 3 líquidos immiscíveis de densidades diferentes que se dispõem num tubinho, sendo as massas específicas do líquido. Então, aqui ele vai dar o Mi1, o Mi2 e o Mi3. Tem 3. Vamos fazer o esquema deles aqui. Aqui tem um vaso comunicante. E são 3 líquidos agora. Vamos fazer os 3 líquidos. Eu tenho este aqui que ele chamou de 3. Depois eu tenho este aqui que ele chamou de 2. E depois eu tenho esse aqui que ele chamou de 1. Ai, difícil. Aí. Pronto. Muito bem. Aí, esse líquido 1, ele falou que tem densidade 0,4 gramas por centímetros cúbicos. O líquido 2, nós não temos a densidade dele. O 3,
A densidade é 2,5 gramas por centímetros cúbico. Calcule a massa específica do 2. O que mais que eu preciso? Eu preciso da altura. Esse 3 aqui, ele falou que tem 5 centímetros de altura. 5 centímetros de altura. Aí, eu tenho essa separação aqui, ó, entre eles. A superfície aqui, ó, de separação, que vai ser o líquido verdinho. E esse líquido verdinho, ele tem 2 centímetros de altura. 2 centímetros de altura. E depois o 1 tem 1 centímetro de altura. Não, 7. Nossa. Excuse me. 7 centímetros de altura. Pronto. Tá aí. Aí é só a gente fazer. Como que nós vamos fazer esse exercício? Nós vamos pensar assim, né? Depois eu recupero uma tampinha. Não sei onde ela está nesse momento. Vamos chamar esse ponto de A e esse ponto de B, tá? Esse aqui, eu tenho 2 líquidos pressionando aqui, ó. Então, esse ponto A aqui, ele recebe a pressão desse líquido e desse, tá bom? E esse aqui só desse. Então, eu posso falar assim, ó. O P de 1 mais o P de 2 é igual ao P de 3, por exemplo, tá? A pressão que o 1 mais 2 põe nesse ponto é igual à pressão que o 3 põe nesse ponto, porque o nível é igual. Qual é a pressão de 1 desse aqui? Acortando o G, porque é μGH, nós vamos ficar só com μG já direto. O μ dele é 0,4, que é 1. E a altura dele é 7. Aqui o B2, a altura dele, eu vou falar agora, que ela é 2, né? Onde está esse líquido. E a densidade dele, ele quer saber. Isso vai ser igual ao do lado de lá, que tem 5 de altura, né? Desse líquido 3, vezes a densidade dele, que é 2,5. Então, é essa montagem aqui que eu cheguei, tá? Agora é a matemática, né? 7 vezes 4, 28, uma casinha para a esquerda, 2,8. Mais 2 vezes 1 e 2, isso vai dar 5 vezes 2,5, certo? 5 vezes 25 é 125, é ou não é? 5 vezes 25, 1, 2, 5, 2, 10, 11, 12. 125. Aí eu tenho aqui uma casa para a esquerda, 12,5. Muito bem. Então, o 2μ2 vai ser igual a 12,5 menos o 2,8. O 2μ2 vai ser igual. Agora nós vamos fazer essa subtração. 8 para 15, 7. E 2 para 11, 9. Ficou 9,7. E 9,7 dividido por 2, metade de 9,7. Metade de 9 é 4,5. Metade de 0,7 é 0,35. 4,5 mais 0,35 dá 4,75, eu acho. Já perdi o raciocínio agora. Gramas por centímetros cúbico. 4,5 e 0,35. 4,85. 4,85, então, a densidade desse líquido 2 aqui, tá? Então, aqui nós fizemos um exercício de vasos comunicantes, colocando 3 líquidos immiscíveis. Certo, pessoal? Maravilha! Aí, gente, nós vamos conversar sobre prensa hidráulica. E tem, assim, nos postos, quando eles vão trocar o óleo, que levanta o carro, os pistões, ou aquele exercício que vocês fazem com êmbolo, sabe? Você pega 2 êmbolos de seringa sem agulha e pega só que uma seringa com diâmetro menor e a outra com diâmetro maior. Aí você liga as duas com ai, meu Deus, como chama aquilo? Borrachinha, sabe?
sei lá, tripa de mico, por exemplo, né? Para fazer contato entre as duas seringas e coloca água. Quando você, por exemplo, vai apertar o êmbolo da seringa menor para fazer o líquido passar para lá, a força que você vai sentir é diferente de quando você pega o maior. Por quê? Porque nós vamos voltar na nossa definição de pressão, que ela é dada pela força sobre a área. A pressão e a área são inversamente proporcional. Onde você tiver a área maior, você vai ter uma menor pressão. A pressão vai ser menor, você vai sentir uma pressão menor. Então, aquele que tem a área maior, você vai fazer menos força. E aquele que tem a área menor, você vai sentir uma pressão maior para você poder mudar o êmbolo de uma certa altura, tá? Então, nós vamos trabalhar com isso agora, ok? Vamos lá, então. Isso se chama princípio de Pascal, tá? Vou colocar aqui. Nós vamos entrar nessa teoria de princípio de Pascal agora, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos supor, então, parecido com o que nós fizemos aqui, só que agora a área deles é diferente, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma prensa, né, hidráulica, e eu vou fazer uma força para descer de uma certa altura esse lado e, consequentemente, subir de uma certa altura esse lado de cá. A área desta aqui é diferente desta. Esta aqui, percebe-se que a área é maior do que ela, certo? Muito bem. Do princípio que nós estudamos também, nós vamos pensar que a pressão de cada uma ela é dada de força sobre a área. Quando eu fizer esse quociente da força que eu tenho que fazer aqui dividido pela área, esse valor vai ser igual à força que eu preciso, que esse lado aqui vai ser dividido pela área dele, tá? Nós estamos partindo de novo do princípio que eu saindo da mesma altura, eu tenho a mesma pressão, só que agora em sólido, e vou trocar minha pressão pela primeira definição, que é força sobre área. Então, eu vou falar que a força sobre área de um lado vai ser igual à força sobre área do outro lado, tá bom? Muito bem. Da mesma forma, o trabalho, se a força que eu faço aqui, ela vezes a distância, vai me dar um trabalho. Lembra da definição de trabalho, que é força vezes distância? Então, eu posso falar que o trabalho do lado 1 vai ser igual ao trabalho do lado 2. E vou substituir a formulinha do trabalho por força vezes a distância. Então, a força que eu faço daquele lado multiplicado pela distância é igual à força que eu faço do lado de cá multiplicado pela distância, tá bom? Nós vamos fazer exercício envolvendo essas duas teorias agora. Isso se chama princípio de Pascal. Muito bem. Vamos aos exercícios. Uma prensa hidráulica é composta por dois êmbolos com áreas transversais iguais a 2,30. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma área transversal de 2 centímetros quadrados, tá? E ela vai levantar uma outra prensa que vai ter uma área de 30 centímetros quadrados. Vamos supor, tá? Se aplicarmos uma força de 6 newtons no menor êmbolo, se eu aplicar uma força de 6 newtons no menor êmbolo, para ele ter uma diferença de altura aqui,
A pergunta é, qual será a força obtida no êmbolo maior? Tá? É essa a pergunta. Para eu responder, para eu fazer um tipo de exercício desse, eu vou lembrar de que quando eu estava na mesma altura, a pressão de um ponto vai ser igual à pressão do outro ponto. Só que agora, a formulinha da pressão eu vou trocar pelaquela primeira definição, que é força sobre área, tá? Eu vou chamar esse aqui de lado 1 e esse aqui de lado 2. Então, a força que eu faço dividido pela área vai ser igual à força que eu vou fazer dividido pela área desse lado. Tranquilo? Só colocar, então, na formulinha. A força é 6 desse lado e eu vou dividir por 2. De novo, aqui está em Newton e aqui está em centímetro quadrado. Se desse lado tiver também, não tem problema. Vamos lá ver. Aqui é o F que eu vou achar, que ele vai sair em Newton. E aqui está centímetros quadrados, então não tem problema, vai cortar, deixa lá, não precisa passar para metro quadrado, não. 6 por 2 vai dar 3. Isso é igual a F sobre 30. Meu F vai ser igual a 90. Pronto. Achei a força desse lado. Então, gente, ó. A força que eu fiz aqui nesse êmbolo foi de 6 newtons. E para levantar aquele lá de 30 centímetros quadrados, a força que foi sentida do lado de lá foi de 90 newtons, tá bom? A força. Agora, a força, lembre-se, que ela é diretamente proporcional à pressão. Ó. Pressão é igual a força sobre a área. A área, quanto maior a área, menor a pressão, que foi o que a gente falou do exemplo do êmbolo lá. Quanto maior a área dele, menor a pressão sentida. Agora, a força, ela vem na forma de denominador aqui para a pressão. Quanto maior a pressão, maior a força. Onde eu tenho que fazer uma maior pressão, eu tenho que fazer uma maior força para poder movê-lo, tá? Então, ficou 90 newtons a resposta. Mais 2. Vamos lá. Interessante que a tampinha some, né? Pois é. Um dispositivo hidráulico consta de 2 êmbolos de raios 10 centímetros e 30. Uma força de intensidade 90 newtons aplicada no menor êmbolo. Né? Tá aqui. 90 newtons. Eu pus 30, né? É 90. Uma força de 90 newtons é aplicada no menor êmbolo que sofre um deslocamento de 54 centímetros. Quando ele faz essa força de 90 newtons, ele vai ter um deslocamento de 54 centímetros, né? Deixa eu poder aqui, Nossa Senhora, para combinar com a formulinha de trabalho depois. Misericórdia. D igual a 54 centímetros. Determine, letra A intensidade de força no maior êmbolo. Então, eu vou ter que achar a força que esse êmbolo aqui sente, certo? Tá. Vamos lá, então. Como é que eu faço esse exercício? Eu vou falar que a pressão 1 vai ser igual à pressão 2, certo? Então, a força que eu faço desse lado, dividido pela área. Quem vai ser a área agora? πr ao quadrado, né? É ou não é? Porque é circular agora. Minha área vai ser πr ao quadrado. Só tá aqui, πr ao quadrado. É igual a força que ele quer saber desse lado, dividido por πr ao quadrado desse lado. Então, ficou. Esses 2 zeros eu posso cortar, o pi eu posso cortar, sobrou F igual, o 9 vem para cá,
810 newtons é a força que eu preciso fazer desse lado para conseguir suspender esse êmbolo aqui de uma certa altura D, tá? Muito bem. Agora, vamos ver a próxima pergunta. Letra B. Letra B. O deslocamento que teoricamente deve ter o êmbolo menor para elevar 10 centímetros o automóvel, né? Ai, tô lendo errado. Desculpa, gente. Sorry. O deslocamento do maior êmbolo. Como é que eu vou achar o deslocamento do maior êmbolo? Esse aqui desceu 54 centímetros. E esse aqui, né? Ele vai subir, né? Quando eu fizer essa força. E ele vai subir quanto? É essa a pergunta. Qual é o... Se esse desce 54, aquele sobe quanto? Para eu responder isso, eu vou falar que o trabalho que eles fazem é o mesmo. Porque é a força que cada um sente pela distância que eles se deslocam. Esse produto é igual, o trabalho é o mesmo, tá? O trabalho desse aqui vai ser a força dele, que é 90, vezes a distância dele, que é 54 centímetros. E esse lado de cá, a força é 810, que eu acabei de calcular, e o D eu vou achar, tá? Que vai sair em centímetros, olha lá. Quanto é 90? Peraí, gente, vamos cortar o zero e vamos simplificar. 9 por 9 dá 1. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 54 é 54. E 81 por 9 dá 9, tá? Então, a minha distância ficou 54 dividido por 9. Isso dá 6, porque 6 vezes 9 é 54. Então, quanto que ele subiu aqui? 6 centímetros. Então, eu desloquei 54 centímetros desse lado com o êmbolo menor, nessa prensa hidráulica, para eu conseguir levantar 6 centímetros do lado de lá do que tem área maior. Tá bom? Beleza. Agora, último exercício. De novo. Eu vou ter uma prensa, acho que a área é circular. Tô pegando o desenho aqui já. Tá assim. E vem aqui uma área maior, né? Aqui. Vamos ver o que eles vão dar pra gente. O elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado através de um cilindro de área 3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem massa 3 vezes 10 a terceira quilos e está sobre o êmbolo de área 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, tá? Então, o automóvel está nessa área aqui. Essa área, ela tem 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E o lado de cá, a área é 3 vezes 10 a menos 5. Esse lado de cá tem área igual a 3 vezes 10 a menos 5. Também está em metro quadrado. 3 vezes 10 a menos 5. O automóvel, ao ser elevado, tem massa de 3 vezes 10 a terceira. Então, já sabemos que ele vai fazer um peso aqui de 3 vezes 10 a terceira vezes 10, né? Seria 3 vezes 10 a quarta o peso que ele faz, certo? Porque a massa dele é 3 vezes 10 a terceira quilo, tá em quilo, tudo sistema internacional, tudo bonitinho. Sendo a aceleração da gravidade G igual a 10, determine. Letra A.
A intensidade mínima de força que deve ser aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a força sobre a área de um lado igualar a força sobre a área de outro lado. Que força que ele tem que fazer para levantar isso? Ele tem que fazer isso aqui de força, 3 vezes 10 a quarta, né? Que é a força que ele está fazendo para baixo, ele vai ter que fazer para cima, né? Então, nós vamos falar de novo que a força do lado 1 sobre a área 1 é igual à força do lado 2 sobre a área 2. A força do lado 1 é o que ele quer saber. A área 1 é 3 vezes 10 a menos 5. A força do lado 2 é 3 vezes 10 a quarta, né? Eu tenho que fazer uma força para anular isso aqui, certo? E a área é 6 vezes 10 a menos 3. Pronto. Isso vai dar 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dá 2. Então, desse lado aqui ficou meio. Vezes 10, eu tenho 4. Eu vou subir aqui, vai ficar mais 3. Vou ficar com 10 a sétima. Mas aqui ainda eu tenho 3 vezes 10 a menos 5 no denominador. Então, vou passar aqui multiplicando também. 3 vezes 10 a menos 5. E para passar aqui multiplicando, eu não mudo o sinal, porque eu só faço o inverso da operação. O inverso da divisão é a multiplicação. O meu F1 vai ser igual a 3 sobre 2 vezes 10 elevado a quanto? A 2. Conservo a base e soma os expoentes. 7 mais menos 5 dá 2. Isso aqui é 1,5. E eu posso responder também que é 150. Então, a resposta, eu tenho que fazer uma força de 150 newtons desse lado para conseguir levantar esse automóvel que está aí, tá? Respondendo a primeira pergunta. 150 newtons é a força que eu tenho que fazer para levantar o êmbolo do lado de lá. Tudo bem? Tranquilo? A força desse lado é 150 newtons para levantar o lado de lá, desculpa. A força que eu tenho que fazer aqui é 150 newtons para eu conseguir levantar o lado de lá. Mais uma pergunta, ele pede o deslocamento que teoricamente deve ter o êmbolo menor para elevar 10 centímetros o automóvel. Então, desse lado de cá, quando ele fizer a força, ele vai elevar de 10 centímetros esse lado de cá, quando ele fizer essa força. Se ele vai elevar 10 centímetros de lado de cá, quanto que ele teve que aqui ele descer? Quanto ele precisou descer para conseguir levantar lá 10? Vamos lá. Vou tirar na primeira parte para poder pôr a segunda, tá bom? Eu vou falar que o trabalho feito do lado 1 é igual ao trabalho feito do lado 2. Do lado 1 é F1 vezes D1 e do lado 2 é F2 vezes D2. O F1 nós calculamos deu 150. A distância ele quer saber quanto que eu precisei deslocar para que do outro lado, com 3 vezes 10 a quarta de força, eu consiga levantar 10 centímetros. Prontinho. Quanto vai dar isto? Vamos ver. O D1 meu vai ser igual a 3 a quinta dividido por 150. É ou não é? Então, o meu D1 vai dar 3 por 3 dá 1 e 15 por 3 é 5. 1 sobre 50, que é igual a, vamos colocar 100 aqui. Para eu colocar 100, fica 10 ao cubo, né? Sobre 50 lá. Isso aqui dá 2. 2 vezes 10 ao cubo. Isso é igual a 2.000. 2.000. Eu tenho que descer 2.000 centímetros, ou 20 metros. Eu tenho que descer 2.000 centímetros
para eu conseguir levantar do outro lado 10 centímetros. Beleza? Tá feito aí, pessoalzinho, o cálculo. Vou passar uma lista para vocês. Até a próxima. Um abraço.